Olá a todos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidá-los nesse dia a refletir comigo em Josué, capítulo de número 4, dos versos 21 a 24. A palavra de Deus diz assim: E disse aos filhos de Israel: Quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: Que significam essas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, ao qual secou perante nós até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Estaremos refletindo nesse dia a respeito do tema a mão do Senhor e sua ação em meio aos povos. Nós podemos observar nesse relato que o povo de Israel, então, pode contemplar uma segunda ação poderosíssima por parte da mão de Deus. Esse mesmo povo que havia atravessado o Mar Vermelho, agora recebe a graça de Deus de poder atravessar o Jordão rumo à terra prometida. Então nós podemos perceber que por dois momentos distintos, esse povo pode contemplar a ação da mão de Deus. E diante disso, o Josué recebe de Deus uma instrução de que deveria, naquele instante, construir no meio do Jordão, exatamente no local onde a arca havia ficado parada, uma coluna com 12 pedras. E também do outro lado, em Gilgal, ele haveria de construir também um outro altar. Os 12 príncipes escolhidos por ele estariam levando do Jordão para aquele local essas 12 pedras, que seriam um sinal, com um objetivo que no futuro, quando os filhos de Israel estivessem olhando para essas pedras, eles pudessem se lembrar que houve uma ação por parte da mão de Deus. E dessa forma, eles saberiam, teriam esse entendimento, esse conhecimento de que a mão do Senhor é forte. E qual o objetivo e finalidade disso? Trazer temor ao Senhor todos os dias. Nós podemos observar que, além desse ato poderoso da parte de Deus no passado, no tempo de Josué, nós podemos também verificar que na época da igreja primitiva, o livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 11, versos 19 a 23, vai nos relatar também um acontecimento fantástico, um acontecimento tremendo. Muitas vezes nós iremos passar por momentos de dificuldade, de lutas, de perseguição, de angústias. E diante dessas situações, nós, muitas e na maioria das vezes, vamos nos questionar: aonde está a mão de Deus que não age em meu favor? Saiba você que em meio a essas dificuldades, em meio às lutas, em meio às tribulações, que a mão de Deus já está agindo com um objetivo, com uma finalidade. Deus jamais permitirá que o seu povo passe por dificuldades, por problemas, sem que ele tenha, contudo, um projeto, um plano atrás disso tudo. E isso aconteceu na época da igreja primitiva. Então, se você está passando por um momento assim, busque entender que há um propósito de Deus, um propósito maior. Então percebam o que diz essa mensagem do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, versos 19 a 23. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor.
A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Então nós podemos observar, à luz desse texto sagrado, que quando o Senhor Deus permitiu toda aquela perseguição à igreja, quando eles foram dispersos por essas regiões, Deus tinha um propósito maior, que era que a sua mão, que estava estendida, contribuísse para a conversão de muitas pessoas ao Senhor. O que de fato acontece, a salvação chega inclusive aos gregos, e a salvação se estendeu, chegando até a mim e até você. Que diante disso, eu e você possamos compreender que a mão do Senhor está presente, operando uma ação em meio a todos os povos. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe.